Meus irmãos, muita paz, é com muita alegria que a gente retorna aqui a Londres pela terceira vez, na segunda vez falando aqui nessa casa, imensa alegria. E hoje um dia especial para mim, porque a gente vem trabalhando, divulgando os trabalhos de psicografia que vem sendo desenvolvidos no Brasil, médios sérios como o Newton Souza, o Orlando Noronha, o Alain Borges. Pela primeira vez estamos trazendo aqui o Newton, que vai realizar esse trabalho de consolo, levando as cartas de entes queridos, cartas que vocês verão muitos detalhes, que vem legitimar a comunicação entre os vivos e os mortos, tudo aquilo que a doutrina espírita sempre ensinou a gente, e hoje a gente vai poder, de fato, ter um contato com tudo aquilo que a gente já vem aprendendo aí. Mas a nossa abordagem de hoje é sobre a reencarnação na ciência e nas religiões. A reencarnação, muita gente acredita que foi o patrimônio do Espiritismo, que foi a descoberta do Espiritismo, e não é verdade. 5.200 anos antes de Jesus, na Índia, nas margens do rio Inde, já víamos a figura de Krishna, o expoente do hinduísmo, e dos livros sagrados do hinduísmo já tinha lá, sendo bem explicada o ciclo das vidas sucessivas, que era o nome da reencarnação naquela época. 600 anos antes de Jesus, no budismo também, a roda do Sansara, que é o ciclo das reencarnações inferiores. Lá eles também acreditam que o homem pode reencarnar no corpo de um animal, no corpo de um bicho, de um animal. Então no Oriente essa ideia ela sempre existiu. Sempre existiu. Então não foi uma descoberta do Espiritismo. O Espiritismo adotou como um dos seus postulados básicos. Aliás, aqui no Oriente, no Ocidente, a única doutrina cristã que tem a reencarnação como um dos seus postulados é o Espiritismo. As outras religiões, as igrejas, o catolicismo e os nossos irmãos das igrejas reformadas, os protestantes, não aceitam a ideia da reencarnação e quando se posicionam é para criticar. Mas não existe, minha gente, nenhum documento oficial da Igreja Católica condenando a ideia da reencarnação. Isso é um equívoco. Muita gente acredita, a igreja condena. Não existe nada. O que existe é a opinião pessoal de padres e freiras, mas essa não é a opinião da Igreja Católica. Não existe nenhum documento formal. O que a igreja condenou, o que a Igreja Católica condenou foram as ideias de Orígenes. Foram Orígenes para o sacerdote católico, que tinham várias ideias que iam de encontro àquilo que a igreja estava ali tentando pregar. E uma delas era a ideia da reencarnação, ideias parecidas. Então o que a igreja condenou foi a Orígenes e não a reencarnação. Os judeus, você já viu aqueles judeus ortodoxos com aquelas costeletezinhas do chapéu? Todos aqueles judeus são reencarnacionistas. Estava lá nos livros sagrados do judaísmo. E se a gente for estudar a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, vamos encontrar mais de 30 passagens onde a ideia da reencarnação está ali presente. Mais de 30. Porque a Bíblia ela foi escrita em linguagem parabólica, que dá margens a várias interpretações. Eu posso ler a Bíblia e entender de um jeito, nosso irmão evangélico lê e entende de outro, nosso irmão católico lê e entende completamente diferente. É curioso que eu morei nos Estados Unidos, eu estava lá e eu conheci um pastor protestante que defendia a pena de morte, que segundo ele estava na Bíblia e foi inspirado por Deus. Então nós temos os católicos apostólicos romanos, os católicos anglicanos, ortodoxos, os católicos de cóptas e outros católicos que nós não conhecemos, que a missa é diferente, o Papa é outro, e as igrejas reformadas, que são as igrejas protestantes, com mais de 1.400 denominações, cada um seguindo a Bíblia, interpretando da sua forma. Mas a reencarnação ela está lá na Bíblia, sim.
Você vê no Antigo Testamento, quando uma passagem, a gente vai passar algumas para vocês, porque o tempo é curto. A gente via lá quando tinha um caso de uma criança que era cega de nascença e as pessoas perguntaram, na verdade isso foi no Novo Testamento, ao Jesus: Senhor, quem pecou para ela nascer cega? Ela ou os pais dela? Ora, a gente vê que a ideia da reencarnação já estava ali presente. Porque todos sabiam que ela era cega de nascença. E se eles perguntam se ela tinha pecado, ela para ter pecado, ela teria que ter vivido antes. Não é verdade? Então a ideia da reencarnação estava presente naquele contexto. Aí Jesus responde: não, nesse caso, ela nasceu assim para que a glória do Senhor pudesse ser derramada, enfim. Então, você vê que a ideia da reencarnação estava ali. Outra passagem é a de Nicodemos, que todos nós conhecemos, espíritas, quando ele pergunta como faço para alcançar o reino dos céus, e Jesus responde: para alcançar o reino dos céus tens que nascer de novo. Aí ele diz: nascer de novo, meu filho, já sou velho, não vou entrar na barriga da minha mãe. Nascer da água e do Espírito. Ora, nascer do Espírito é realmente a mudança de comportamento, ou você pode interpretar com uma linguagem mais das igrejas protestantes, aceitar Jesus como Salvador, né? Mas nascer da água, para nós espíritas, é realmente nascer, é encarnar. Porque a água, ela sempre foi o sinônimo da vida. Dentro dos povos antigos, sempre se associou a água à vida, a vida à água. A criança, ela fica ali dentro da barriga da mãe, no líquido amniótico, e nascer da água é a reencarnação. Os nossos irmãos evangélicos acham que nascer da água é o batismo. Chega lá, pôr água na cabeça e nasceu da água. Então cada um entende de um jeito. Porque como eu falei, a Bíblia ela foi escrita em linguagem parabólica. Mas a passagem assim, mais contundente que os tradutores bíblicos não conseguiram tirar foi aquela que já no livro de Malaquias se falava da volta de Elias para anunciar a vinda do Messias. Ou seja, Elias, que foi profeta, e ele iria voltar para anunciar a vinda do Messias. E já no Novo Testamento, os apóstolos perguntaram a Jesus: Senhor, cadê o Elias que haveria de vir? Não veio? E Jesus deu aquela frase que todos nós conhecemos: o Elias que haveria de vir já veio, viveu entre vós e vós não vos reconheceis. Abre aspas. E os apóstolos entenderam que Jesus falava de João Batista. João Batista era a reencarnação de Elias. Ele veio, viveu entre vós. O interessante, né? É que Elias era profeta, decapitou 400 soldados do rei Baal e João, na hora de morrer, morreu decapitado. A lei de causa e efeito. Né? Então, assim, as pessoas podem ler, encontrar a reencarnação na Bíblia, outro vai ler, o protestante não vai dizer que não é, e aí fica nisso. Mas para nós espíritas, é reencarnação, sim. No Ocidente a gente tem muitas doutrinas hoje que acreditam, que aceitam a reencarnação. Tem um grande escritor do Líbano chamado Khalil Gibran, que também é reencarnacionista. E a reencarnação ela saiu do Oriente e veio para aqui para o Ocidente. Muitos líderes religiosos vieram para cá e trouxeram também consigo a ideia da reencarnação. O próprio Paramahansa Yogananda, quando veio para a Califórnia, trouxe a yoga, trouxe também a ideia da reencarnação. E tantos outros líderes. No Japão, a gente tem lá o Masaharu Taniguchi, o expoente da Seishonoye. Quem já leu aqui o Seishonoye vai ver ali a reencarnação presente, ele falando das vidas sucessivas. E é muito parecido com o que Chico Xavier escreveu, minha gente. E é o Chico Xavier deles, lá escreveu quase 200 livros psicografados. E é o grande nome do Japão quando se fala em religiosidade nos tempos modernos. Desencarnou em Nova York em meados da década de 80, mas deixou aí sua mensagem. Mas o que ocorre é que ninguém nunca imaginou que a reencarnação pudesse sair do campo da religião e invadir a ciência. Sempre se acreditou
que a reencarnação era apenas uma crença, ou dogma, ou algo assim. Ninguém nunca sonhou que quem iria estudar a reencarnação e trazer a reencarnação como uma lei da natureza, como uma possibilidade real, fosse a ciência. E é o que está acontecendo hoje. Aliás, já há alguns anos, algumas décadas. O primeiro cientista a pesquisar a reencarnação, pode colocar a primeira foto, ver se dá para passar aí. Era a primeira, número 1. Foi o Dr. Hemendra Nath Banerjee, que foi professor da Universidade de Rajasthan, Jaipur, na Índia. E lá ele começou a estudar crianças que lembravam de forma espontânea de uma suposta vida passada. E ali ele começou a fazer essa pesquisa. Pronto, você pode deixar ali, eu já vejo. Essa aqui, número 1, pode pôr ela. E ali ele começou a pesquisar essas crianças, os relatos dela. Houveram vários casos. Houve uma menina que a mãe, ela chegava em casa, a mãe, ela começava a conversar com a mãe, dizendo que não morava ali naquela casa, que ela tinha outra casa, que tinha outra mãe, e que ela não queria ir para a escola, porque o trabalho dela era fazer incenso, que ela já fazia incenso, inclusive ela ensinou a mãe como fazer incenso, ela com 4 anos de idade ensinando a mãe como fazer incenso. E ela disse o nome, disse tudo, então o Dr. Hemendra foi lá, e ela disse onde morava, eles foram, levaram ela até lá, e descobriram que aquela pessoa, aquela personalidade realmente existiu, e ela morreu num acidente, atropelada, porque ela estava numa bicicleta, e o ônibus passou por cima dela. Então a história toda relatada, toda documentada pelo Dr. Hemendra Nath Banerjee, que conseguiu reunir cerca de 1.800 casos de lembranças espontâneas de criança. E o trabalho desse homem impressionou um grande cientista da Universidade da Virgínia, o Dr. Ian Stevenson, que resolveu ir à Índia, conhecer o trabalho de perto do Dr. Hemendra e trouxe todo o know-how para a Universidade da Virgínia. Inclusive ele foi rechaçado, os pesquisadores e amigos foram contra, ele teve que tirar dos recursos pessoais e pagar, e trouxe todos os equipamentos, trouxe todos os filmes e ampliou esse trabalho dentro da Universidade da Virgínia para mais de 3.000 casos. 3.000 casos. O Dr. Ian Stevenson, pode passar a próxima foto. Esse homem fez um trabalho, inclusive na universidade tem uma gaveta lá, com todos os casos, que tem uma pasta só de casos no Brasil, que foram pesquisados pelo Dr. Hernando Guimarães Andrade. Esse é o Dr. Ian Stevenson. Ele desencarnou tem pouco mais de 5 anos. E o trabalho desse homem foi um trabalho incrível. A gente trouxe um vídeo, mas está sem áudio, então não vai dar para passar. De um caso aqui na Inglaterra, das irmãs Pollock, que eram 2 irmãs, que uma 2 anos mais velha que a outra, elas desencarnaram num acidente de carro. E aí ela uma com 6, outra com 8 anos, e 4 anos depois a mãe engravida novamente. E nascem 2 filhas gêmeas. E ali, as meninas, quando chegaram em casa, já estavam já adultas, já com 4, 5 anos, adulta não, com 4, 5 anos, já com consciência, elas viam os brinquedos das irmãs mortas e davam o nome. Essa aqui é a Sandy, que era o nome da boneca que a irmã tinha. Essa aqui esse aqui é o John. Então ela tinha na lembrança os nomes que as crianças desencarnadas davam aos brinquedos, detalhes, roupas, tudo elas lembravam. E o Dr. Ian Stevenson foi lá e pesquisou esse caso de perto. E infelizmente a gente não tem esse vídeo, mas vocês podem entrar no meu canal, eu vou disponibilizar para vocês. Vocês podem colar Guilherme Velho, eu já nasci velho, viu, minha gente? Então vocês vão encontrar isso lá. Pode passar a próxima foto. Esse é um livro também muito interessante, 10 casos de reencarnação, 10 casos comprovados de reencarnação. Continua, não está abrindo. Então passa para outra, vamos lá para outra. O doutor, um dos pioneiros investigando a reencarnação, foi o doutor Maurice Netherton, de formação protestante, que resolveu, como psicólogo,
fazer as chamadas terapias de vidas passadas, através da hipnose consciente, porque existem dois tipos de regressão. Tem as regressões através de hipnose inconsciente e tem as de hipnose consciente. O Dr. Morris, né, quando ele fazia isso, ele colocava as pessoas num estado de transe consciente, regredia até a suposta vida passada e narrava, a pessoa narrava todos os fatos que de alguma forma traziam transtornos, fobias e medos. Waiting for Perry. E pode pôr essa aqui, olha, esse é o vídeo, não vai passar não. Pode pôr, esse vídeo não passa não. Pode tirar lá. Não tem som. Conseguiu? Pode pôr a 7. Mas quem fez um grande trabalho nessas áreas de regressão foi a doutora Helen Wamba, da Universidade de Nova York. Ela regredia, minha gente, através de hipnose inconsciente. E ela dizia, eu não estou preocupado em evidenciar a reencarnação, o que eu quero é curar meu paciente. Porque as pessoas se submetiam ao tratamento convencional, às terapias, e não curavam de traumas, medos, fobias. E aí o que aconteceu? Ela resolveu regredir a pessoa, porque ela regredia até a vida intrauterina. E a gente vê hoje a própria psicologia, a psiquiatria, afirmando que você deve conversar com a criança quando ela está no ventre da mãe. E a doutora Helen Wamba, ela disse, e se eu for mais para trás? Aí ela começou a regredir através de hipnose inconsciente pessoas de diferentes sexos, religiões, níveis sociais. E ali começou a sair um monte de história. E ela começou a reunir o grupo do Departamento de Antropologia e de História da Universidade, formou um grupo multidisciplinar e começou então a regredir as pessoas. Ela regrediu 1.088 pessoas. Houveram casos dela levar a pessoa até o momento da morte, perguntava de que foi que a pessoa morreu. A pessoa dizia, não, eu morri numa peste no ano de 1815 no norte da Escócia. Eles foram pesquisar, teve aquela peste. Ela dizia, onde é que você está? Estou numa feira. O que é que tem na feira? Qual tipo de comida? Ela dizia, tem banana, tem mamão, ela anotava tudo. Qual o tipo de calçado que você está usando? Ela anotava o tipo de calçado. Criou gráficos para comprar, mostrar a quantidade de peculiaridades. E dizia, põe a mão no bolso, o que é que você tem no bolso? Não tem uma moeda. O que é que tem escrito na moeda? Ela anotava. No final ela publicou esse trabalho. E o interessante, meu gente, 2 dados que impressionaram bastante. 92% das pessoas que ela regrediu tinham sido em supostas vidas passadas escravos, camponeses, miseráveis ou subservientes. Porque quem faz regressão sempre acha que foi rei ou príncipe. Né? E se foi no movimento espírita, foi na França, talvez aqui em Londres, não mais na França. E no caso dela, batia com a história real, porque onde estariam os astecas, os maias, né, os escravos? Onde estariam esse pessoal todo se não fosse um relato verdadeiro? Né? Então batia com a realidade. E outro dado, 82% dos relatos das pessoas hipnotizadas, eles conseguiram evidenciar. Houveram casos tão fantásticos, minha gente, de pessoas que começaram a falar línguas que eles não entendiam e foram pesquisar. Depois de muito tempo descobriram que eram línguas mortas, dialetos, falados por tribos muito antigas. Então como o inconsciente, tá bom, Vitor? Como então pode pôr aqui esse caso da irmã, coloque, você vê, não está aqui não. Deixa esse vídeo por último, esse é o vídeo do, pode deixar, dizendo muito a gente põe. Então como você vai dizer isso? Como você vai comprovar a reencarnação são tantas evidências? Né? Então, ela escreveu aqui, doutora Helen Wamba, PhD, foi uma das primeiras cientistas pesquisadoras norte-americanas em reencarnação em vidas passadas. Não acredito em reencarnação, tenho certeza de que ela existe. Doutora Helen Wamba, ela em 1982, quando ela iniciou o trabalho, fez um relatório com mais de 1.000 casos de pessoas que retornaram, geralmente através de hipnose em grupos de regressão, e experiência do nascimento antes desse. Doutora Helen Wamba, em seu livro Recordando Vidas Passadas, a editora Pensamento, muitas casas espíritas têm esse livro, um livro fino.
relata em suas experiências com a regressão a vidas passadas feitas em 1.088 pacientes, por indução hipnótica. Levou esses pacientes aos períodos de 1850, 1700, 1500, 25 anos depois de Cristo, a 500 anos antes de Cristo. Ao levar seus pacientes nos períodos escolhidos, perguntava-lhes qual classe pertencia, raça, sexo, roupa usada, calçados usados, alimentos comidos e pratos usados. Simplesmente fantástico o trabalho dessa mulher. Vale a pena todo mundo ler. Agora, a gente não indica, quando a gente fala isso, pessoal, eu vou fazer regressão para saber o que é que eu fui na vida passada. Não é bem por aí. Existem as terapias convencionais que a gente indica. Agora, se você tem trauma, medo, fobia e não consegue se curar, aí você parte aí para tentar. Não, tinha que dizer alguma coisa para consolar ela, né? Eu olhava assim, não via nada assim, mas eu dizia, mentalize algo da sua personalidade, né? Se não for algo físico, eu não tinha assim muita coisa, algo da sua personalidade. Mas eu vi que ela tem os olhos bonitos, você tem os olhos lindos. Aí a gente tem um grupo lá de parapsicologia e o professor disse, olha, nós vamos fazer agora, vamos começar o módulo da hipnose. Você conhece alguém que queira ter algum trauma, para que a gente possa fazer um trabalho aqui de hipnose? Eu me lembrei dela. Eu achei que ela estaria disposta a qualquer coisa, né? Aí eu convidei ela topou, ela salvou. Aí foi. Quando chegou lá, no primeiro dia nós regredimos ela até a vida intrauterina. Ela dentro da barriga da mãe, ela narrava que o pai não queria que ela nascesse, queria que ela abortasse. Que a mãe abortasse, que ele estava sem dinheiro. À tarde nós chamamos a mãe, porque era um trabalho de pesquisa. A mãe quase que confirmou com as mesmas palavras de que o pai queria que ela abortasse, o marido queria que ela abortasse. E no outro dia foi que deu uma história fantástica. Né? No caso dele, ciganos, era o dia do casamento dela, ela cortava o dedo, sangue com sangue, fazia um pacto de morte com o noivo, com o futuro marido. Ela, de olho fechado, desenhava a posição das madeiras para ser construída a tenda, dizia que na aldeia que ela morava de ciganos tinha o costume de ir lá quando o casal sair e só poderia retornar quando estivesse grávida. E ela conta que o marido foi morar na floresta. Da vida atual, no casamento, o inconsciente dela, que é a parte espiritual, a parte transcendente, não a parte física, a parte biológica, lembrava a memória do passado, das vidas pretéritas, de uma das suas vidas pretéritas, trazia o ciúme como uma lembrança guardada no inconsciente. Por isso que ela não conseguia se curar das terapias convencionais, porque não era um problema dessa vida. Ela trazia o ciúme vindo de lá de trás, e não tinha uma razão para ela ter ciúme. Ela era uma mulher que já tinha sido noiva 3 vezes, né? E o casamento acabava na hora. Chegando próximo do casamento, aí vinha no inconsciente aquilo para ela.
E o detalhe da asma, ela quando se suicidou foi aos 18 anos de idade quando ela começou com o processo asmático, quer dizer, foi um processo kármico. Agora, minha gente, o mais interessante, foi ficha 10 minutos, opa, eu vou correr. Através das cartas, para finalizar aquele último vídeo, pode pôr no ponto que eu só vou concluir aqui. A reencarnação, a gente tem evidências da reencarnação nas próprias cartas. Pode dar play agora, não, deixa só lá no ponto. Esse aqui, exato. Só não deixa, só no ponto. Através das cartas psicografadas, nós temos 2 livros publicados, tá, inclusive para vender toda a renda doada para o Fraternidade Sem Fronteiras, primeira edição. Só tem, eu acho que 3 ou 4 livros lá, o resto a gente já vendeu, porque a gente estava em Amsterdã. Mas quando chegava no colo do avô, ele começava a chorar. Ele não queria conversa com o avô. E ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que era. A criança sorridente, quando chegava, não queria conversa com o avô. E ali, uma das cartas psicografadas, que a gente recebeu, que a gente teve a oportunidade de pesquisar, deu uma história de reencarnação incrível. Era um senhor, no final do início dos anos da década de 1910, entre 1910 e 1915, no interior do Ceará, uma família muito rica, muito tradicional. Tinham 2 famílias que tinham rixas, eles eram brigados, eram os líderes da cidade. E ali ela brigou com a filha do fazendeiro começou a namorar com o filho do rival. Ele descobriu de cima, pegar você com minha filha de novo eu te mato. Aí ele encontrou a filha e matou a filha. Matou o genro. Já era um processo kármico, ele veio como genro para poder tentar de alguma forma resolver aquela situação. Como ele agravou, matou, aí ele veio como mulher. Para que os bons espíritos possam estar presentes e que essa reunião ela realmente seja um bálsamo não só para aquelas pessoas que vão receber as cartas, mas também para aquelas outras pessoas que estão ali aqui presentes. O médium não tem condições de atender todo mundo, é muita gente, então ele vai convidar, ele vai chamar aqui alguns nomes, porque ele já tem as fichas lá, então ele vai pegando a ficha, é um fenômeno de psicometria, quando ele toca na ficha ele já sente, assim como o Chico fazia. Não vai chamar não? Então algumas pessoas vão para lá, né? No final? Pronto. Ele vai explicar. Você vai explicar, né? Ele vai explicar. Pronto. Então ele vai ver melhor que ele explica do que eu. Porque cada médium ele tem uma metodologia.
Para que vocês saibam que estou aqui, não esqueçam das plantinhas no jardim de casa que eu colocava no potinho vermelho. Tô bem, com a vó Cida, sua filha Maria Laura Caetano Silveira. As correspostas com o médium Orlando. Por que ele me deixou? Fala pra mim. Por que ele me deixou? Por que ele me deixou? Mãe, pai, me perdoe a vacilada e a fraqueza que me tomou conta. Não vou citar o nome dos amigos, precisamos preservar muitas coisas. Você, mãe, não falhou em nada. O que ocorreu foi cabeçada minha mesmo. Você não ia perceber nada. É que eu comecei a cair no vacilo dias antes do ocorrido. Então você não pecou em nada. Nem você, nem o pai Genival e nem a minha irmã Cauane. Tire, mãe, essa ideia de que você não foi atenta. Por favor, saia daqui sem esta ideia na cabeça. No final da mensagem, um detalhe descrito pelo filho emociona ainda mais Dona Francisca. Agora preciso parar sem esquecer de deixar um grande e forte beijo em você, mãe. O filho com aquele boné maneiro, o filho sempre com saudade, Cauê Gomes Ferreira.